15 minutos para as 11 horas, 21 graus e meio é a temperatura aqui em Lajeado, um assunto que tem rendido bastante na nossa programação. No município como um todo, né, a questão do atendimento na UPA, a unidade de pronto atendimento de Lajeado, e também, como consequência, né, do atendimento nos postos de saúde do município de Lajeado. A falta de médico em postos leva as pessoas mais para a UPA, a dificuldade em contratar médicos foi mencionada pelo prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, na última sexta-feira aqui dentro do Troca de Ideias. Estão procurando 6 profissionais, mas por enquanto não estão conseguindo contratar, e a gente vai ampliar esse tema, né, dizendo de que forma que está sendo visto esse atendimento na UPA por parte do Poder Público Municipal e por parte da Univats, que também está à frente desse atendimento que é feito. A Úrsula Jacobs, diretora dos Serviços de Saúde da Fundação Univats, e também o Dr. Cláudio Klein, que é o secretário da Saúde de Lajeado, estão conosco. Úrsula, Dr. Cláudio, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, Nicolas, bom dia. Rita. Bom dia. Bom dia, Úrsula. Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. O que a gente pode fazer de uma leitura do atual momento, né? Porque as pessoas têm questionado, a gente já fez inclusive reportagem lá indo e verificando que a demora está sendo grande, que o atendimento está diferente do que era até tempos atrás. O que está acontecendo de fato e o que está sendo trabalhado para melhorar? Bom, Ricardo, de novo, eu sempre, quando a gente expressa questões de gestão, eu procuro separar a discussão de um caso individual, de um exemplo individual, do que a gente enxerga do ponto de vista epidemiológico, né? De circulação como um todo. Então, do ponto de vista geral, nós saímos de uma pandemia, ou não saímos completamente, mas, enfim, os números agora baixaram da pandemia da Covid, onde nós tivemos muita sazonalidade na busca por atendimentos de urgência, né? Vocês lembram, sempre que tínhamos os surtos da Covid, o atendimento era muito elevado. Tivemos agora em janeiro o último surto até agora dessa variante da Ômicron, onde nós também atingimos valores como os de agora que a gente tem. Mas pela sazonalidade, a gente tinha essa circulação durante 3, 4, 5 semanas, mas os números eram crescentes, depois decrescentes, então não se sentia tanto assim essa dificuldade que está havendo agora. Passado esse surto da Covid, nós começamos a ter um crescimento muito grande de casos de dengue. E agora, talvez pela sazonalidade já da estação do ano, nós estamos com um surto, principalmente em crianças, né, de infecções virais muito intenso. Então a gente já, junto com nossa dificuldade aqui, que a gente vem observando já, eu acho que maior há 3 semanas, né, Úrsula? A gente viu que em Venâncio Aires tiveram também intervenções mais ou menos no mesmo sentido, pelo excesso de demanda no serviço de urgência. Arroio do Meio está criando também uma opção ao atendimento hospitalar, que também a demanda está muito grande. E Porto Alegre, né? A gente está vindo, hoje de manhã ainda havia uma entrevista com o secretário de Saúde de Porto Alegre sobre as ações, porque as emergências pediátricas lá especialmente estão com uma demanda exagerada e estão criterizando o atendimento, tanto no Hospital de Clínicas como no Hospital Conceição, porque não estão dando conta, enfim, pela altíssima demanda que eles têm lá. Ontem eu estava vendo que a área de ocupação de leitos de observação dentro do Hospital de Clínicas estava com mais de 200% de taxa de ocupação para crianças. Então parece assim claramente que há uma sazonalidade, né, que está se somando. Inclusive eu acho que é um outro ponto que a gente pode pensar por que a gente o ser humano está sendo tão afetado por essas infecções virais, né, que praticamente não estão dando folga, né, termina um surto, já tem outro surto em andamento. Então o que a gente está vendo do ponto de vista assim, de entender o momento é esse. Há uma sazonalidade nítida, há um crescimento, uma busca maior. Esse atendimento ele é para uma situação de intercorrência, aquilo que a gente também comenda com atendimento regular, né, o atendimento eletivo, que é feito com agendamento, para o atendimento de urgência ou pelo menos de intercorrência aguda, que precisa de uma intervenção, pelo menos de uma avaliação, e esse é o que está demandando mais necessidade de atendimento nesse momento.
Bom, a gente entende essa questão envolvendo o aumento do número de casos, mas tem também a população do seu lado que está sofrendo com a doença, especialmente no caso das crianças, né? E acaba tendo que aguardar por um intervalo muito grande de horas, e tem a questão também das prioridades que acabam passando à frente dela. Como que a gente pode trazer de informações sobre se existe um tempo tolerável de se esperar e que é normal, que faz parte do atendimento, e quando que esse tempo acaba superando 4, 5 horas muitas vezes? Aqui, então, especificamente agora falando do atendimento da UPA, né? Exato. Tá bem. A UPA, acho que é importante a gente trazer, ela trabalha num sistema de classificação de risco, onde a gente, ao ser aberta a ficha, o enfermeiro acolher, ele entende quais são as queixas, verifica os sinais vitais e, a partir disso, ele estratifica a ordem de prioridade dessas pessoas, classificando em 5 cores. É importante trazer, embora a gente já tenha conversado a respeito disso, para chegar na resposta do tempo, tá, Nicolas? Então, o vermelho é o mais grave, é o que precisa ser visto imediatamente. O laranja teria até 10 minutos para ser visto pelo médico, após passar pelo enfermeiro. O amarelo, e isto é um protocolo que ele funciona a nível mundial, assim, não é, ele foi adaptado no Brasil pelo Ministério da Saúde e a UPA utiliza ele, né? O amarelo, então, a gente teria até 1 hora de classificação. O verde, considerado pouco urgente, teríamos até 2 horas pelo protocolo. E o azul, que é o considerado estado de saúde normal, dentro da urgência e emergência, ele teria até 4 horas de atendimento naquele local, né, pelo protocolo. Historicamente, a gente vem cumprindo e estando dentro desses prazos, né, de atendimento. Normalmente, ficamos em torno da média dele, né, do meio dele, na nossa média, mas, claro, com o aumento de demanda, por exemplo, na UPA, que está dimensionada para 225 atendimentos, nós estamos fazendo 450, isso impacta fortemente no tempo de espera, né? Principalmente no tempo de espera daquele que está classificado como pouco urgente ou normal, que acabam entrando as outras prioridades e eles vão esperando um pouco mais, né? De qualquer sorte, em março, quando a gente teve um alto volume, o tempo máximo de espera que uma pessoa classificada azul ficou foi de 5 horas e 46 minutos. Né? Claro, passou do intervalo preconizado, passou. Mas, de qualquer sorte, quando a gente olha na urgência e emergência, o azul ele poderia ter a sua necessidade atendida durante a semana em algum outro local de atendimento, não necessariamente numa unidade de pronto atendimento, né? Então, e agora trazendo um pouquinho do dado e vivência de pessoas próximas que estão na emergência pediátrica do Clínicas, por exemplo, o tempo de espera ontem no Clínicas foi de 10 horas. Então, o volume de atendimento ele vai gerar um aumento no tempo de espera. O que a gente não pode gerar aumento no tempo de espera é na classificação amarela, laranja e vermelha, que são os que estão em perigo, né, e em risco de vida. Isso vocês conseguem manter? Isso tem conseguido? Sim, cumprir, isso sim, isso aí. Desses mais de 400 atendimentos, dá para falar um percentual de quantos são desses casos mais leves, nas cores azul e verde? E se são a maioria, qual que é a orientação? É realmente procurar o posto de saúde ou tem alguma coisa a mais que a prefeitura poderia fazer para resolver problemas menos graves como esses? E a gente já escutou informações a respeito de ampliação de horário em postos e até mesmo atendimento nos finais de semana. Então, com relação aos dados, né, desde janeiro deste ano, em janeiro nós atendemos 45% da nossa demanda foi de pacientes azuis. Em fevereiro, 35%, março, quase metade 30%. Esses casos considerados, como você disse, normais. Um pouco mais que um terço, né? Um pouco mais do que um terço, exatamente. Mas colocando o verde, né? Eu acho que é importante, porque o verde e o azul... o verde seria aquela pessoa que realmente está com uma dor, está com febre, está com uma intercorrência bem típico de uma dengue, de uma Covid leve, ou seja, tem uma intercorrência que não é para ficar agendando para daqui uma semana,
mas também que não é a questão de horas de aguardar, não é o que vai fazer a diferença, é mais pelo realmente o conforto da pessoa. O azul, como a Úrsula disse, esse sim, esse em tese, a ideia é que ele possa ser atendido em qualquer momento, não tendo urgência que seja naquele dia, né? Não houve agravo imediato que precisa ser feita uma intervenção naquele momento. Poderia ser atendido no posto de saúde, não necessariamente na Poderia UPA. ser atendido em qualquer lugar da rede. Mas muitos têm Exatamente. dito que vão ao posto e não tem médico, por isso vão à UPA, né? Isso. Então, Ricardo, vamos lá. Nós em janeiro, a UPA ela tem uma limitação física pelo número de salas dela e limitação também de área de espera, que é uma das discussões que nós já vemos fazendo desde o ano passado com o professor Otto, de a gente fazer uma intervenção. A UPA ela é uma estrutura que ela veio desenhada, né, do Ministério da Saúde, e a gente vê algumas críticas ali na parte funcional dela, principalmente a sala de espera, que é uma sala, no fim, pequena. Então, a gente está trabalhando com a ideia de fazer uma ampliação, mas, obviamente, isso não é uma coisa que se consegue resolver de uma hora para outra. Então, no mês ali de janeiro, a gente fez um acordo. Normalmente são 4 médicos que atendem no período diurno, né? Até, Úrsula, 22 horas, né? Isso. A gente tem 4 durante o dia e 2 à noite, Isso. escalonados. Isso. De acordo E aí com a se demanda. aumentou esse número de médicos nesse período de janeiro, fevereiro e março pela demanda da Ômicron. Então, um médico a mais nos horários de pico, no início da manhã e no final da tarde. E aí, com essa questão da dengue, a gente até refez esse contrato, estendendo agora por mais 3 meses. Então, entrou abril, maio e junho essa proposta de manter esse médico a mais para tentar cobrir essa demanda. Mas, vamos dizer assim, a gente não consegue mais aumentar o espaço de médico lá dentro da UPA porque tem a limitação, né, como eu disse, limitação de espaço. Então, a ideia, nós já tínhamos feito isso em janeiro, fevereiro, usar o posto do centro como uma estrutura de apoio. Nós fizemos isso para a Covid, e aí agora estamos de novo remontando isso. Uma das questões que eu coloquei para a equipe como um todo, para o prefeito também, é que na época da Covid era um pouco mais fácil tu direcionar a síndrome gripal exclusiva para o posto do centro. Então tu tinha uma categoria que a própria pessoa sabia se identificar. Agora, se eu começar a abrir o posto do centro para ser um posto que atende às urgências, né, e onde a gente talvez vai ter que também fazer a classificação de risco, eu não tenho lá uma sala de observação, eu não tenho aplicação de medicação, eu não tenho essa estrutura para fazer ali no posto do centro. Além do que, de novo, o posto centro é um posto que sempre... Nós já temos também projeto para aumentar a área, o espaço do posto centro, porque ele é um posto, no fim, que está completamente ocupado. Nós não temos nenhuma sala vaga lá. Sempre que a gente precisa criar um espaço a mais, como a gente está fazendo agora, alguém sai de lá, né? E a gente já teve que remanejar os moradores de referência ali, né, que é o Praia e o Centro, para o Moinhos, né, como a gente fez em janeiro, fevereiro, e a gente sente a dificuldade, como isso é ruim para a população também. Então a gente está também tentando gerenciar de uma maneira que não se impacte também nessa população que usa o posto regular. Lembro que o posto do centro tem vacinação, é o posto principal de vacinação regular da população, e agora nós estamos na campanha da influenza e do sarampo, né? Além de mantendo da Covid, que também é feito no auditório do posto do centro. Então, não é assim tão banal assim de a gente simplesmente ocupar. Mas, de qualquer maneira, há uma construção junto com o posto do centro, que nós vamos conseguir 2 salas médicas para atendimento de horário médico e passar a funcionar 12 horas por dia, né? Num primeiro momento de segunda a sexta, e aí vai depender em função das demandas, da capacidade e também de a gente construir equipe para dar essa demanda, porque realmente é difícil a questão de contratar médico de uma hora para outra, não tem sido fácil horários tem. Para citar a questão dos postos, por exemplo, nós tínhamos feito já um pedido à Univates, como nossa parceira na contratação de mão de obra. A gente solicitou um aumento de 160 horas médicas. Hoje, no atendimento clínico da rede, ou seja, de médico clínico, tirando os especialistas, nós temos em torno de 800 horas, sempre é uma variação.
em função de entra e sai de médicos, férias, né? Mas em torno de 800 horas semanais de atendimento médico. Então, nós estávamos pedindo a contratação de mais 160 horas médicas. E frente aos que saíram, 3 médicos saíram agora no mês de março, final do mês de março, para residência, por opção de outro trabalho. Isso impactou com mais 116 horas. Então, nós estamos tentando construir uma soma de mais 276 horas que a gente tem como incluir no contrato, né, para pagamento de hora médica. E até o momento a gente tem, acho que 2 médicos previstos para entrar imediatamente nesse atendimento. Então, é um jogo de xadrez assim, para a gente construir toda a questão, né? Além das demandas, há demandas UPA, né, demandas postos, e as demandas que seria do posto, mas que podem esperar um pouquinho. Às vezes, alguma confusão ali no meio é que pode também fazer aumentar a demanda. A pessoa quer ser atendida logo, vai para a UPA e às vezes poderia esperar, né? Então, essa também é uma organização que às vezes fica complicado, né, Úrsula? Porque a pessoa chega lá, vocês não vão negar o atendimento para ela, mas ela pode talvez estar, de certa forma, ocupando um espaço de alguém que precisaria mais naquele momento, né? Exatamente. Essa confusão dos fluxos, às vezes, pode dar também uma demora maior no atendimento. Isso, com certeza. É muito importante e é isso que a gente está promovendo, né, doutor Cláudio, agora, essa condição de discussão interna para conseguir melhorar esses fluxos e também passar para a população onde eu busco, em que lugar eu busco, a partir do que eu me percebo também enquanto saúde. Mas é muito importante entender que o local de vinculação das pessoas para atendimento de saúde são nas suas unidades de saúde, né? O nosso sistema de saúde, ele prevê que a rede básica, ela atenda em torno de 80% dos problemas de saúde sejam resolvidos na rede, né? Para a população como um todo. Nós temos uma rede em Lajeado extremamente organizada e estruturada para isso, né? Nós temos uma boa cobertura de saúde, nós temos os locais e a gente precisa entender que o local de vinculação é lá. Então, mesmo que eu queira ser atendida neste dia, então eu busco a minha unidade de saúde e daí a gente entende se essa necessidade vai ser atendida lá ou se ela vai precisar ir para um local de maior complexidade. Então, aqui é a desconstrução do caminho, né? O caminho, primeiro, ele não pode ser um local de urgência e emergência. O primeiro caminho claro, nas condições normais, tá? Sim, sim. Então, é onde a pessoa está vinculada. Qual é a ideia do sistema, né? A ideia de sistema é que, tendo vínculo na rede básica, ao se entender que essa pessoa está passando por uma condição aguda, que ela está em urgência ou uma condição de emergência, ela vai ser colocada, ela vai ser referenciada e levada para um local de maior complexidade para este atendimento. É assim que se pensa a lógica do sistema, né? A gente tem a pesquisa de satisfação na UPA, onde a gente entende que, e tem uma pergunta, se procurou outro lugar, 80% das pessoas ou mais busca direto os serviços da UPA. Então, essa é a situação que também leva para essa condição de superlotação da UPA, do aumento de espera da UPA, né, na UPA. Esse surto pediátrico que o Dr. Cláudio Klane falou, ele continua em alta, está caindo? Vocês imaginam que está representando a tendência que diminua também essa procura na UPA? Eu estou atrás, Ricardo, que o Estado normalmente busca identificar qual o tipo de vírus, né? Não se sabe ainda. Exatamente. Então, não saiu ainda nenhum trabalho de avaliação genética para a gente saber que tipo de vírus e aí tentar entender melhor a forma de comportamento dele. Mas, normalmente, eles se comportam como surtos de crescimento e decréscimo. Por enquanto, a percepção que a gente tem é que ele está em crescimento. Então, tem um feriadão de Páscoa aí pela frente. É verdade. Então, a gente tem essa percepção, a gente vê, né? Porque também trabalho, ainda há um aumento no número a circulação desse vírus ainda está em crescimento. Bom, resumindo aquilo que os ouvintes nos trouxeram aqui nas participações, pedindo mais médicos nos postos de saúde, alguma crítica em relação à própria ordem de atendimento, dizendo que crianças e idosos deveriam ter prioridade, mas eu vou me ater a uma mensagem de um ouvinte aqui que chega, que diz o seguinte:
Nos postos de saúde não ocorre o atendimento, somente marcando para 20 a 30 dias. Aí mandam para a UPA. Procede essa informação? Sim, quando 20 bom, a 30 dias? Não, mas Nicolas, a consulta eletiva dentro desse prazo se entende que ela é adequada, tá? Isso eu estou falando da eletiva, não estou falando do agravo imediato à saúde. Mas se tu vai lá para acompanhar a tua pressão arterial, para fazer uma investigação de que eu estou com azia, se eu estou... Entende? Coisas que não tenha um agravo imediato, que tenha que ter uma intervenção, sim, o tempo pode ser esse e é um tempo adequado. Isso E é não considerado... teria como mudar uma forma de agendamento, por exemplo, Sim. por telefone, que a pessoa não tem que se Não. deslocar até o posto? Nesse caso, Nicolas, bom, assim, de projeto, tá? Não sei se a gente tem tempo ou se é esse o objetivo. Não tem tempo. Não tem tempo. Porque de projeto a gente tem ideias. quero a resposta, mas de, não te dou de tempo pra melhorar. responder. Pois é. Não, mas assim, a ideia assim, é aumentar. Amanhã nós estamos aumentando um médico no posto do centro, ele já vai atender como um atendimento extra para dar um pouco de escape para esses atendimentos, e a partir da semana que vem esperamos ter construído 2 médicos para atender no posto do centro, e aí a gente já conseguir dar uma demanda melhor para resolver isso. Para fechar então, Úrsula, essa questão aí que o Nicolas falou, tem possibilidade de criança e idoso ter prioridade ou não? Não, é não. a cor do atendimento e deu. Dentro da classe... Desculpa, doutor. Não. Dentro da classificação de risco, sim. Né? A criança azul ou o sim. idoso azul, ou a criança verde, o idoso verde, sim. Dentro Mas das criança classes azul não vai ter prioridade, é uma pessoa criança um ou adulto verde. um adulto infartado Não, ou isso não pode ser, tá? Isso não É. pode, isso tecnicamente está errado. Uma possibilidade de teleatendimento, o prefeito também tinha comentado numa possibilidade. Visitamos a segunda-feira a Unimed, se mostrou parceira na ideia de poder desenvolver um projeto em conjunto. A gente está estudando isso e pretende ser mais uma opção para Lajeado. Gente, obrigado pelas informações. Conte sempre com a Rádio Independente para transmitir as informações. Bom dia a todos. Valeu. Obrigada. 11h07, 21,7 a temperatura. Independente Notícias, daqui a pouco voltamos.